Então, vamos dar mais uma suavizada aqui nessa parte de cima, que ela tem uma transição bem mais sutil. Ferramenta Scale, com todos esses polígonos selecionados. Action Setting Selection. Ok. Vai ficar uma transição bem mais sutil. Então, essa parte do meio aqui ele é um pouco mais funda. Então vamos fazer uma seleção aqui com esses polígonos aqui do meio. Até aqui. Vamos dar um bevel, pouquinha coisa aqui para dentro, e aqui ele vai sobrepor os polígonos de trás. Então a gente vai rotacionar um pouco, só para tirar aquela parte ali, e acaba adentrando um pouco mais aqui em cima também, afundando um pouco mais como a gente quer. Ainda com o polígono selecionado, a gente vai pressionar a letra D para ele definir um pouco mais essa área, para ele ter essa parte ficar um pouco mais definida do que a parte de cima. Bom, mas aqui ainda tem que ser um pouco mais suave, a definição tem que se manter só nessa parte de baixo. Então a gente vai selecionar esses polígonos aqui, Scale novamente. Escalonar um pouco para dentro e com a ferramenta mover, não muito, vamos escalonar um pouco mais, e um pouco para cima. Pronto. A gente já tem uma transição bem suave aqui em cima e mais definida aqui embaixo. Agora a gente precisa resolver esse problema dos anigons que ficaram aqui. Como a gente definiu essa malha? Agora a gente precisa resolver o problema dos anigons que ficaram aqui, que são esses polígonos com mais de 4 lados. O ideal é que toda a malha ficasse com polígonos de 4 lados, como esses daqui. Mas como nós subdividimos essa área e não a malha toda, ele não manteve os loopings. Então aqui acabou criando esses polígonos com 5 lados, que é o que a gente chama de anigon. A gente deve evitar ao máximo isso. Em alguns casos, não é possível remover todos os anigons da malha. Às vezes acontece de um polígono ou outro ficar com 5 lados ou com menos de 4 lados, 3 lados. Mas podendo resolver, a gente vai resolver. Nesse caso, para resolver esses anigons é bem simples. Com a ferramenta Edge Slice, a gente vai fazer algumas ligações do vértice aqui da onde o looping termina, inesperadamente, até esse vértice, voltando para esse outro aqui, criando um triângulo, ligando os dois que terminaram, fechando o looping dele aqui. Agora nós temos dois triângulos de 3 lados aqui, esse e esse. A gente pode remover essa edge com backspace e ele agora se torna um polígono de 4 lados. 1, 2, 3, 4. Mesmo que a forma dele não seja uma forma quadrada ou retangular, ele ainda é um polígono de 4 lados. A gente consegue ver aqui embaixo 4 edges ao redor dele. Agora basta fazer isso em toda a volta. Vou deixar selecionado aqui como edge mesmo. E a gente resolve esse polígono, esse problema dos anigons em toda a volta dessa nossa área. Sempre deletando
a edge a mais que fica no centro. A tecla de atalho para o Edge Slice é a letra C no teclado, tá ok? Apertando C ele já entra diretamente nessa ferramenta. Com toda a volta feita, agora o que a gente precisa fazer é criar aquela gotinha. Mas antes disso, deixa eu só subir um pouco essas edges para deixar um pouco mais arredondado isso daqui. Pronto, para manter a forma arredondada aqui. Para criar essa gotinha, aqui, a gente vai usar a forma básica de uma esfera mesmo. Vamos criar uma esfera desse tamanho assim, mais ou menos. Vamos rotacionar ela 90 graus para que o polo dela fique virado para mim aqui. E também vou deletar ela, metade dela. Seleciono o polígono mais aqui desse lado, vamos desselecionar, delete. Novamente com o fall off linear, scale. Lembrando, preciso selecionar, porque agora se eu fizer com nada selecionado, ele vai aplicar a transformação em toda a malha, né? todo objeto que está nesse item concha. Eu vou selecionar primeiro somente a minha semisfera aqui, fall off linear. Mas agora a gente precisa mudar isso aqui. Isso aqui para cima. Ou a gente pode alterar aqui pelo eixo também. Diretamente ele já alterna ali o eixo que eu quero. Agora eu vou afinar aqui a parte de baixo. Posso aplicar a ferramenta novamente e inverter a posição. Para aumentar um pouco a parte de cima. Mas nem é necessário. E agora sem nenhum fall off. Vamos achatar um pouco isso aqui. Agora é só posicionar. Ficou um pouco pequeno, a gente pode escalonar isso aqui. Ok, posicionado o nosso detalhe da gota, vamos criar agora a parte da espuma da onde é emitido o som do nosso fone de ouvido. Vamos criar uma
na vista height aqui, uma esfera novamente, segurando o Ctrl para ele fazer a esfera do tamanho certo. Para fazer uma esfera simétrica, né? Vamos rotacionar isso 90 graus e deletar metade dela. Só mover um pouco para cá para não selecionar aqueles ali. Tirar essa seleção. Pronto. Agora vamos escalonar ele assim. Vamos só posicionar ela aqui. Vamos ver. A espuma, na verdade, era um pouquinho coisa maior que a parte de plástico do nosso fone, né? Da nossa concha. Então, eu fiz ele menor aqui só para a gente conseguir posicionar. E agora eu vou dar um leve scale para fora um pouco, só para ele ficar uma pequena bordinha para fora. Ainda não está ainda. Pequena coisa assim para fora. Acho que foi muito. Dá um scale de novo aqui. Pronto. Só que essa borda não vai ficar assim, né? A gente vai selecionar essas edges ao redor, criar um polígono aqui. Vou dar um bevel nesse polígono e vamos dar um bevel nele. Agora a gente pode deletar ele, só para ficar isso daqui. Deixa eu selecionar esse looping aqui. Esse aqui também. Vamos ver isso aqui um pouco para cá. Também escalonar essa edge um pouco. Para ele ficar dar mais volume um pouco para ele. Pronto. Tranquilo, agora a gente já tem a nossa concha. Precisa achatar um pouco mais isso aqui, porque o fone ele não é tão redondo assim, ele é mais chato, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos selecionar esses polígonos aqui, dar um Google na seleção e dar um scale, sem o negative scale habilitado. Vamos fazer mais ou menos assim, não muito,
microfone fica mais ou menos assim. Tá ok.